Oi, estrelas! Eu resolvi fazer esse vídeo porque eu recebo muita mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, na minha fanpage, né, nas redes sociais como um todo, perguntando o que eu já conquistei, né? Porque nada melhor do que a gente mesmo para dar depoimento sobre algo que a gente está dizendo que dá certo. Eu venho para vocês e falo, faça que dá certo. E aí eu não dou nenhuma prova, né? Então, tipo assim, por que você vai acreditar em mim, né? Mas assim, então eu tô tentando fazer vídeos e contando um pouco da minha história, né? A forma como eu emagreci, por exemplo. Mas esse vídeo eu vou tentar sintetizar coisas assim que acontecem cotidianamente, né? Quando você entra num processo de buscar sempre uma sintonia de abertura, de abundância, de agradecimento, você não precisa, você chega num estágio onde você nem percebe e você tá pedindo e tá atraindo, sabe? Mas assim, coisas que eu posso dizer que eu conquistei, que eu manifestei conscientemente. Vou começar com os conscientes, depois eu vou para os inconscientes, tá? A casa onde eu moro, por exemplo. A casa onde eu moro é uma história muito louca, porque assim, meu marido, ele é produtor, então ele viaja muito, né? Então a gente ficou 6 meses no Rio, na época das Olimpíadas. E quando eu voltei para São Paulo, eu resolvi mudar, né? Então, em vez de eu ficar onde eu tava antes, a gente foi para um outro bairro e tal. Aí meu filho não se adaptou muito e tal. E aí a gente voltou, né, pra região onde a gente mora, né, hoje. Só que antes de eu ir para o Rio de Janeiro, eu tava sapeando aqui pelos condomínios, porque a gente mora em condomínios, né, aqui eu gosto muito de natureza e tal. E eu morava numa outra área e eu tava sapeando pelos condomínios e eu me apaixonei por um condomínio que é uma reserva ecológica, que tá cheio de bichinhos e são casas lindas e muita natureza. E vocês devem ouvir em alguns vídeos meus, ó, os passarinhos. E tem borboleta, e tem, como é que chama aqueles bichinhos que acende a luzinha à noite? Vagalume, né? E eu tenho 4 bichos, então eu gosto muito dessa vida, né, na natureza, que já foi uma conquista também que eu manifestei, porque eu morava no centro de São Paulo, ali no caos, esquina com a Consolação, e uma hora eu já gostei disso uma época, mas aí depois começou a me surtar, falei, não, quero ir pro meio do mato. Então, e eu sapeando, né, o condomínio, e eu virei e falei assim, nossa, eu vou morar aqui. Só que aí eu fui pro Rio de Janeiro e não sei o que e tal. E aí quando eu voltei, eu tinha que mudar, né? Porque meu filho não tinha se adaptado à escola e não tinha se adaptado a ficar longe dos avós. Meus pais moram aqui perto também. E eu tinha que mudar rápido, né? Pra ele não perder o ano. Então eu procurei casas aqui e não tinha nada, né? E eu falei, meu Deus do céu. Aí quando eu tava desistindo, eu peguei e recebi uma ligação, eu não sei nem de quem, de qual corretora, né? Falando de uma casa aqui. E ela tinha sido, assim, desocupada naquela mesma semana, sabe? Então foi uma coisa assim que caiu no meu colo, de bandeja, sabe? Que era super tranquilo pra mim, num lugar que eu cheguei e eu fiquei apaixonada. Falei, cara, né? E assim, no condomínio que eu falei, eu vou morar aqui. Então, assim, isso é uma manifestação. Demorou um tempo? Demorou. Mas de quando eu falei, eu vou morar aqui, para o tempo que eu vim, foi o tempo que eu morei no Rio de Janeiro, que eu tinha aqui de qualquer jeito, né? Então, não conta. Foi quase que, assim, muito rápido. E é uma situação que, assim, aqui não tem casas assim. Por exemplo, nesse momento não tem, não deve. Deve ter, sei lá, se tiver agora tem uma ou duas. Então não é uma coisa que é fácil de acontecer, sabe? E eu já tinha vindo aqui e não tinha achado. Eu já tinha tentado vir aqui, né? E não tinha achado. Então, isso é uma coisa que é uma manifestação, assim, muito consciente, assim, que eu decretei, né? Aliás, eu fico pensando se eu devia fazer um vídeo falando sobre decreto, sobre petição, sobre como que a gente manifesta o poder da palavra, porque isso é muito importante. Bom, aí assim, então assim, a primeira coisa que eu posso falar pra vocês, assim, de uma conquista é onde eu moro, tá? O carro que eu tenho hoje é algo que eu manifestei também, porque eu decidi que eu queria um determinado carro e eu não tinha grana para aquele carro,
tá? Mas eu queria o tal do carro, ok? Beleza. Então, eu fiz o quê? Eu fiz todo o processo da lei da atração. Eu me vi dentro do carro, me sentindo feliz, etc. Vi minha família, vi viajando, passeando, não sei o quê. E aí, na hora que eu fui trocar de carro, eu encontrei o meu carro num preço, assim, absurdo. Sabe, assim, tipo, não vou dizer pela metade do preço, mas quase pela metade do preço. Porque a pessoa tava indo embora do Brasil. Então ela precisava se desfazer das coisas, então assim, ela tava indo bem, então eu não tava sendo sacana, pagando metade do preço, na verdade. Ela tava indo bem, ela tava com um emprego e etc, etc. E ela tava se desfazendo de tudo. Então assim, eu comprei o carro, assim, muito barato, né? O universo poderia ter me dado mais dinheiro para comprar, por exemplo, mas ele resolveu dessa forma, assim, e pintou no meu colo, né? Que mais? Eu já contei a história do espelho, essas manifestações, mas as que eu mais gosto são as manifestações que são rápidas, assim, que você pensa e acontece. Quando foi há pouco tempo atrás, eu olhei e queimou uma lâmpada aqui de casa. Foi uma lâmpada. Eu falei, nossa, eu preciso ir comprar uma lâmpada. Ok. Quando meu marido chegou à noite, ele me trouxe uma lâmpada. Eu não falei pra ele. Ele olhou e falou, pô, eu sei que você gosta de lâmpada amarela, porque eu não gosto das lâmpadas que não sejam amarelas. E aí, tipo, eu passei no supermercado, tava barato, eu te trouxe. Eu falei, mano, né? No mesmo dia. Outras coisas que acontecem o tempo todo, assim, já é muito automático, é eu pensar numa música e eu ouvir essa música no mesmo dia. Eu tô ouvindo rádio, eu tô indo pegar meu marido, eu tô indo pra algum lugar e aí eu falo, nossa, eu queria ouvir aquela música. E toca, mas assim, toca, sempre. E isso é uma coisa que vai acontecendo naturalmente, né? Vaga 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 em estacionamento, em shopping, essas coisas. Isso eu venho treinando há muito tempo. Quando eu vi, né, eu li O Segredo, eu vi o filme, tinha um cara que eu vi que um cara, ele fazia isso, né? Ele tinha vagas, eu achei aquilo super legal, assim, e eu comecei a treinar. E realmente, quando eu vou estacionar, eu sempre tenho uma vaga. Isso já faz anos. Eu sempre tenho uma vaga. Quando eu tô, né, pensando em outra coisa, que eu não tiro aqueles 5 minutinhos pra falar a minha vaga, pra ver a minha vaga, visualizar aquilo, eu não encontro vaga, claro, óbvio. Mas eu sempre, agora já é uma rotina minha. Quando eu vou pra um lugar, eu sei pra onde eu vou. Normalmente eu visualizo a minha vaga, eu estacionando ali e sempre tá lá. Ou ela tá lá ou a pessoa tá saindo naquela hora, assim. Tipo, às vezes é umas duas do lado, às vezes é uma em frente, às vezes é uma um pouquinho mais pra frente. Mas assim, não sai daquela área onde eu visualizei. Eu tenho uma história do meu marido pra contar. Quando a gente começou a namorar e sair e tal, eu falei pra ele, eu falei, meu, o universo, né, todo esse discurso que eu tenho hoje com vocês, né, óbvio que eu não ia falar com a pessoa que eu tava saindo, né. Ele, obviamente que ele não acreditou, ele falou, então tá bom, então eu vou fazer um teste, né, super cético. E aí ele me ligou, depois no outro dia ele falou assim, cara, eu ganhei um fone de ouvido. Eu falei, pô, que legal, você ganhou um fone de ouvido. Ele falou, eu pensei, eu preciso de um fone de ouvido. E uma pessoa me deu um fone de ouvido. Cara, eu acredito, sabe, assim, então foi uma coisa que aconteceu muito rápido, e ele fez, assim, total descrente, né, então, essa era legal também contar pra vocês. Eu gravei um vídeo uma vez, que deve estar aí, eu não sei, não lembro o nome agora, tá, vou ver se eu deixo no link, que foi um dos mais emocionantes presentes do universo que eu ganhei. Que não são coisas materiais, né, que é a parte que eu mais gosto, na verdade, quando eu conheço um mestre, quando eu tenho um insight, quando eu me conecto com as energias dos mestres ascensionados e eles me dão recados, me ensinam alguma coisa, e quando são presentes emocionais. E eu até gravei, mas esse eu faço questão de falar novamente, porque só de lembrar eu me emociono muito com o talento, né, das pessoas, seja onde eu veja o talento aflorando, porque são pessoas que estão na caminhada. Quando você consegue viver do seu talento, é porque você encontrou a sua verdadeira vontade, a sua essência de vida, é aquilo que você manifesta. Então toda vez que eu vejo um talento,
Eu fico muito emocionada. E eu tava trabalhando, e aí eu vi um vídeo, né, quando você precisa pra dar uma descansada, e aí eu fui sapear no Facebook, que eu sou humana, e aí eu vi um vídeo de um cara, ele tava tocando um instrumento, e ele só tava tocando instrumento, mas o foco deveria ser a cantora, né, sempre assim. Só que o cara, ele tava tão envolvido com aquilo que eu comecei a chorar, porque ele tava tão envolvido que ele roubou a cena, tipo, a energia dele engoliu aquele povo, a câmera ficou nele, passou por ele, voltou e não saiu mais, sabe? E eu eu falei, nossa, eu tô precisando tanto ver um talento, sabe, me emocionar assim. E aí eu tinha que pegar meu filho na escola, e isso eu tava no Rio. E aí eu peguei o metrô, quando eu entrei no metrô, tinha dois caras tocando e era um talento, assim, e eu fui seguindo eles e aquilo me emocionou e eu chorava, sabe, assim. Eu ia gravar um vlog, deu chorando, né, pagando mico por causa dos caras, mas eu gravei os caras e aí acabou a bateria do celular e não deu. Mas eu consegui editar e botar aí, mas isso foi um dos presentes mais importantes que eu recebi, que é aquilo que te emociona, né? Aquilo que te faz feliz. E naqueles momentos eu sabia, eu estava na hora certa, no momento certo, porque depois que eu desci, eles desceram uma estação tipo antes de mim, então assim, se eu chegasse um pouco atrasada eu tinha eu tinha perdido tudo aquilo, né? Se eu tivesse parado, sei lá, para amarrar o sapato, eu tinha perdido aquilo. Mas é isso. O universo, ele vai sempre te responder. A gente começa porque a gente acha que a gente que dá esse limite, né, do que é possível e o que não é possível. Ah, mas uma casa é difícil. Quem tá dizendo que é difícil é você. Não é o universo, porque o universo não tem o universo não tá regulado no padrão, né, monetário, né, capitalista nosso. O universo é energia. Então quem tá dizendo que é difícil é você que tá inserida nesse padrão capitalista. Ah, um carro é difícil? Não, não é difícil. Nada é difícil, é tudo igual. Então, quando você for pedir ao universo, você peça e não deixa a mente falar, não, mas assim não vai dar porque é difícil. Porque é isso que sabota. Se você não consegue ainda manifestar, presta atenção na sua mente, que é ela que está sabotando. Tem uma regra dos 28 segundos. Eu devo gravar um vídeo mais pra frente falando sobre isso, que é uma forma de manifestar mais rápido. Se vocês quiserem, deixa aí nos comentários. E curte o canal, assina lá, aperta lá aquele sininho, porque aí quando eu postar, você fica sabendo, sabe? Dá seu like, né? Que aí eu consigo... E comenta. É o mais importante. Se você não quiser curtir, se você não quiser dar like, beleza. Mas se você comentar, eu vou saber, né? Se o que eu tô falando tá chegando em vocês, se vocês estão curtindo, o que vocês querem que eu fale, pra que lado que eu vou caminhando, tá bom? Porque eu falo, agora eu vou gravar e vou falar sobre isso, mas tá muito dentro de mim, assim, o que eu quero falar. E o canal é pra vocês, então o que vocês querem ouvir? Beijo e muita luz.